Olá, gente, seja todo mundo bem-vindo a mais uma das nossas aulas. Estamos aqui na semana 4, né? E nesse primeiro momento, hoje, certamente nós vamos ter 3 vídeos, 2 mais curtos e um mais longo, talvez 4, dependendo de como ande aqui, né? A nossa caminhada funcione. Então, eu quero começar o nosso encontro de hoje com esse primeiro vídeo, em que eu vou mostrar uma resolução da atividade que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando alguns termos, algumas categorias gramaticais, e até essa atividade aqui eu tinha tratado com vocês de maneira conceitual e de maneira, digamos assim, o básico do que seria nome, do que seria verbo, do que seria sujeito, do que seria predicado, complemento nominal e complemento verbal, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui um caso de resolução de atividade, daquela atividade em que vocês tinham de encontrar 2 sujeitos, um predicado, um complemento verbal e um complemento nominal. Se eu estiver esquecido algum item, por favor, digam aí no chat. E eu vou mostrar rapidinho para vocês, nesses primeiros 5 minutos aqui, um exemplo de resolução de atividade que foi eficaz, que resolveu de maneira simples, de maneira objetiva, e até onde eu pude ver ali, tirou nota máxima, certo? Alcançou a nota máxima, acertou tudo. Então, vamos esperar processar aí o compartilhamento que eu já estou fazendo. Digam, por favor, no chat, ou quem sabe ao microfone, se vocês estão conseguindo ver direitinho. Está dando certo? Está conseguindo ver? Em turma? Sim, valeu. Então, eu separei para vocês vários textos da área de história, para vocês se familiarizarem com a linguagem, né? E para vocês sensibilizar vocês a visitar o site lá, a pegar essa lista de 40 textos que eu mandei para você e ler todo santo dia, às 6 da manhã, entre 6 e 7, todo dia eu leio esses textos para fechar a prova de história do Enem e observarem as tarefas que vocês fizeram e acertar todas as questões de gramática, tá? E aí eu entreguei o texto e pedi que das várias ocorrências vocês marcassem 5. E essa pessoa que fez, ela foi muito objetiva, muito prática, muito precisa. E eu queria também que vocês exercitassem a letra, né, para fazer uma letra legível, para saber manejar o espaço, né, o tamanho da letra em relação ao espaço disponível, porque vocês vão precisar fazer isso quando vocês forem fazer uma atividade avaliativa vida fora. Então tá aqui, olha. Isso aqui foi o texto que a pessoa copiou, o primeiro parágrafo. Com o fim das 2 grandes guerras mundiais, isso aqui a gente vai estudar hoje em outro vídeo que dá a ideia de tempo, né? Aqui ou então por causa, né? Então uma relação de causa-consequência. O certo é que é um adjunto adverbial a gente vai estudar, né? Com o fim, por causa do fim, né? Vieram os anos 50 e a bipolarização do mundo com a União Soviética e os Estados Unidos em cada uma das extremidades, o mundo ali em disputa, né? A chamada Guerra Fria. Nesse contexto, o Brasil teve que escolher um dos lados e acabou cortando relações com a União Soviética, colocando o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. Aí a pessoa que fez a tarefa, ela disse, olha, para mim aqui nesse parágrafo não tem nenhuma parte dessa que eu consiga ver nitidamente como sujeito, como predicado, como objeto direto, como complemento nominal. Vou pular, vou fazer em outro parágrafo. Ela foi em frente, tá? Depois que ela copiou, ela leu. Estou imaginando como essa pessoa resolveu. Aí ela fez aqui, olha. Também neste período vieram as definições de países desenvolvidos, chamados de nações de primeiro mundo, e os países de terceiro mundo, mais pobres e subdesenvolvidos. O Brasil estava neste segundo bloco e o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek não conseguiu tirá-lo, ou a pessoa esqueceu de copiar, ou não tinha o acento lá aqui, né? Tirá-lo, né? Desta incômoda posição. Então, aí aqui a pessoa parou e disse, espera que aqui as coisas estão vindo aos meus olhos, tá? Ela percebeu o seguinte, olha. Também neste contexto vieram as definições. Isso aqui é um nome do tipo substantivo, é o nome de algo. E aí, quando eu digo assim para vocês, pessoal, vocês já sabem a definição? Essa palavra definição, ela exige um complemento.
obrigatoriamente você tem de completar para poder a frase fazer algum sentido para quem lê ou quem ouve. Aí a pessoa identificou, olha, que definições de países desenvolvidos, ela entendeu que isso aqui era um complemento nominal. E aí ela marcou aqui como substantivo, viu que tinha uma preposição de países desenvolvidos, aí não interessa se o restante todo não, aí tem uma vírgula, né? Pá, chamados de nações de primeiro mundo. Pronto. Então, ela marcou perfeitamente aqui o complemento nominal, certo? Alguma colega dessa turma conversou comigo e disse que teve dúvida em complemento nominal. Essa aula está servindo para essa pessoa e para quem mais tenha tido dúvida sobre complemento nominal. Aí a pessoa continuou lendo depois de copiar, olha. Chamados de nações de primeiro mundo e os países de terceiro mundo mais pobres e subdesenvolvidos. Aqui ela percebeu que claramente o Brasil se relaciona com a forma verbal estava. Estava é uma palavra que situa a frase. Você, quando lê essa frase, sabe que ela está relacionada com o que se fala, que é o Brasil, é a terceira pessoa, né? E que está num tempo, né? Está no passado. Então, é um verbo. Como essa parte que ele circulou aqui, que a pessoa circulou, se relaciona com o verbo, ela colocou um S e eu entendi que ela estava dizendo que era sujeito. Eu poderia ter desconsiderado se eu fosse picuinha, se eu quisesse perseguir, porque era para colocar sujeito, né? Mas eu entendi. E o restante todinho, a pessoa colocou um P e eu entendi que era predicado. Entenderam? Estava neste segundo bloco e o governo desenvolvimentista Juscelino Kubitschek não conseguiu tirá-lo desta posição. O que está dizendo aqui, olha, que neste segundo bloco e o governo... Não, estava nesse segundo bloco é predicado, é uma coisa que se diz sobre o Brasil, e o que está depois dessa palavra I aqui, né, como queiram, o I aqui, e o governo tal, ela entendeu que também era um predicativo relacionado com o Brasil. Então eu considerei certo. Tudo que não é sujeito é predicado, certo? Agora, no ano que vem, quando vocês forem estudar a parte das orações e classificações e tal, vocês vão ter de ser capazes, por isso também é importante entender agora, de perceber, olha, que o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek não conseguiu, em o governo eu tenho outro sujeito, certo? Se eu fosse ser assim, a rigor ao pé da letra, eu diria que a pessoa marcou errado. Aqui começa outro sujeito. Como eu só estou querendo que vocês absorvam essa ideia de que o que não é o sujeito, tudo mais que eu digo é o predicado, eu considerei. A pessoa analisou para o nosso fim aqui correto. Tá? Agora, ano que vem, vocês vão ter que separar. Aqui é uma oração coordenada aditiva, aqui eu tenho um novo sujeito e aqui eu tenho um novo predicado. Tranquilo, por enquanto, tranquilo. Certo? Aí, olha, apesar disso, os anos em que... Deixa eu ver onde é que a pessoa... Pronto, aí ela escreveu copiou mais um parágrafo. Apesar disso, os anos em que JK governou o país foram de muita discussão cultural, com um estilo de vida mais moderno, baseado nas tecnologias descobertas durante as guerras mundiais. Veja, gente, eu estou lendo isso na tela do meu computador e quem tem a letra ruim precisa treinar e treinar e treinar para fazer uma redação que quem for ler, leia tranquilamente como eu estou lendo aqui. Tá? Mundiais, juntamente com a produção de tal desenvolvidos anos de classe média brasileira. Era o tempo em que, em tal significativos, panelas de pressão, vitrolas de alta... Vitrolas, não. Vitrados, acabei de elogiar a letra, agora não consigo ler. De alta fidelidade, televisores eram as grandes novidades. Estes bens de consumo mudaram muito a vida dos brasileiros. Era o retrato do American Way of Life no terceiro mundo. Então, as transformações pelas quais o Brasil passou aí, né? Aí ela não marcou nada nesse outro parágrafo, mas aqui ela encontrou, olha. Os jovens começaram a imitar. Quem imita, imita alguém, imita algo e tal. Então, ela marcou aqui a pessoa, olha. Imitar quem? Imitar o quê? James Dean e sua juventude transviada. Então, ela entendeu que isso aqui eram dois objetos diretos do verbo imitar e está certo. Tá? As roupas mais utilizadas eram as jaquetas de couro e calças compridas. Na música, os moderninhos dançavam rock and roll e twist com tal topetes caídos, né? Aquele estilo lá, Elvis, né? Com o topetezão.
E aí, por fim, a pessoa entendeu que isso aqui era um S, que eu entendi que era sujeito. As indústrias da música e do cinema, aí aqui eu tenho o verbo e começa o predicado. E ela marcou a pessoa, marcou isso aqui como sujeito e pronto, tirou nota máxima. Gente, é esse modelo de atividade que a gente vai fazer várias vezes ainda, vocês mesmos analisando os textos. Tá? Tornaram-se extremamente poderosos e influentes. Com isso, tanto a música quanto o teatro tem início uma série de protestos, a arte ganha tons revolucionários e tal, certo? Então eu vou parar o vídeo, eu queria mostrar isso aqui como um bom exemplo de resolução de atividade e como, mais uma vez, nós estamos estudando aqui os conteúdos que nós vimos em sala de aula e repetimos aqui, tá? Eu vou parar a gravação para a gente ir para o segundo momento.